Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz que só encontramos no nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E eu quero lembrar aos irmãos de que nós estamos esperando de vocês, esperando também das nossas irmãs, um retorno, uma reação com relação àquilo que nós temos estudado sobre o livro de Apocalipse, a revelação da esperança. E tenho recebido, ontem mesmo, uma irmã veio me dizer do quanto que tem sido bom para ela acompanhar o estudo do livro do Apocalipse, e o que ela ressaltou foi da facilidade maior que ela está tendo para a compreensão do livro. Eu estou partindo nos meus planejamentos desse tipo de reação que eu tenho recebido, mas é muito importante que os irmãos tragam as críticas, tragam contribuições, tragam as suas dúvidas, para que nós possamos juntos melhorarmos e resolvermos e esclarecermos aquilo que porventura não tenha ficado claro. Nesse primeiro módulo, nós estamos na antepenúltima aula do primeiro módulo. Nesse primeiro módulo, nós estamos estudando a primeira visão que João tem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo glorificado pelo Pai, e estamos vendo também as cartas que Jesus Cristo escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. E temos procurado, nesse primeiro módulo, dar o tom do curso, definir alguns aspectos da nossa interpretação do livro do Apocalipse, com a ajuda de comentaristas, das conversas que temos tido com os nossos irmãos, e também nós temos buscado adquirir uma linguagem apocalíptica. Isso que a irmã veio trazer para a gente. Puxa vida, estou tendo mais facilidade na compreensão do livro do Apocalipse. Significa que está compreendendo mais aquilo que Deus está revelando por intermédio do seu anjo, por intermédio de João, para nós. Então, vejam bem, por que muitas vezes não é uma linguagem simples? Porque estão sendo ditas coisas que os nossos olhos nunca viram, nunca os nossos ouvidos ouviram, nunca passou pelo coração de nenhum ser humano. Então, Deus tem uma preocupação de uma linguagem simbólica, dada a situação das igrejas naquele momento de opressão vinda tanto dos judaizantes quanto do Império Romano, mas também tem essa preocupação de tornar o texto palatável, o texto compreensível, o texto digerível. E hoje nós estudaremos nessa nossa 11ª aula, está vendo como passa o tempo? A carta que Jesus Cristo escreveu à igreja de Filadélfia. E como fizemos em todas as cartas, vamos fazer agora
a gente sempre revisa as anteriores. Então, o que está acontecendo nesse momento do nosso curso? Jesus Cristo está diagnosticando as 7 igrejas, lembrando que no Apocalipse, na linguagem Apocalipse, 7 é o número da plenitude, ou seja, Jesus Cristo diagnosticou e diagnosticará sempre todas as igrejas. 7 representa a plenitude. Então, ele está diagnosticando as 7 igrejas da Ásia Menor por intermédio de suas cartas. E essas igrejas representam a totalidade das igrejas na história da igreja no mundo. Há 2 cartas, nós estudamos, Jesus só teve elogios. De 7, 2 não apresentaram nenhum motivo de exortação, de disciplina por parte de Jesus Cristo. A de Esmirna, e agora, hoje nós vamos ver, e terminaremos na aula que vem, a carta à igreja de Filadélfia. Por que 2 aulas? Para a gente não correr, porque é muita coisa. E a gente precisa de informações que nos ajudem à compreensão do texto. Para 4 das 7 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, Jesus Cristo escreveu nas cartas elogios e críticas. Para Laodiceia, que a gente vai ver na próxima aula, só críticas. Mas o que fica claro é que Jesus vê a igreja de forma diferente que a nossa. A avaliação que Jesus Cristo faz da igreja é uma avaliação diferente da nossa. O olhar de Jesus Cristo sobre a sua igreja é diferente do nosso. Por quê? Porque só ele tem olhos como chamas de fogo. Só ele perscruta corações. Eu não consigo discernir nem o meu coração, que dirá discernir o que está acontecendo na nossa igreja, que está acontecendo na igreja hoje no mundo. Mas Jesus Cristo perscruta os corações. Éfeso, o que Jesus Cristo encontra ali? Uma igreja ortodoxa, fiel à palavra, todavia sem amor. Era uma igreja que não amava. Esmirna, uma igreja que aparentemente era pobre, mas que espiritualmente era rica. Pérgamo era uma igreja que, apesar de estar perto do trono de Satanás, era fiel até a morte. Fiel a quem? A Jesus Cristo. Fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Tiatira tinha alguns fiéis, apresentava alguns de seus membros fiéis à palavra, fiéis ao cabeça da igreja, numa cidade absolutamente licenciosa. Sardes, vimos na aula passada, era uma igreja que tinha fama de ser atuante, avivada, mas era uma igreja morta espiritualmente. E hoje? Hoje veremos que, e na próxima aula também, que Filadélfia era uma igreja aparentemente fraca, mas para Cristo ela era uma igreja forte e fiel. Era uma igreja assim que não chamava muita atenção. Era uma igreja que pouca gente queria fazer parte dela, porque aparentemente era uma igreja fraca, era uma igreja
pobre, mas Cristo a vê como forte e fiel. E a igreja de Tiatira localizava-se na cidade de Tiatira, fundada por Átalos II, a partir da imigração para aquela região da Ásia Menor de colonos provenientes de Pérgamo. No período de 139 a 150 a.C., Tiatira tornou-se uma cidade importante, pois ficava às margens de duas rotas importantes dentro do Império Romano. Ficava às margens das estradas, que eram rota dos exércitos romanos e também do correio imperial. Era uma cidade tipo Carrefour. Por ela passavam muitas pessoas, muitas culturas, muitas novidades. Por isso, Tiatira era chamada de a Porta do Oriente. Porta do Oriente, porque tudo que ia entrar no Oriente Médio passava por Tiatira. E por que não ficou esse nome Porta do Oriente? Porque Átalos II era muito amigo de um de seus irmãos. E Filadélfia significa amor de irmão, uma homenagem prestada a um irmão de Átalo. A Tiatira, por conta de tudo isso que nós estamos falando, ela era uma embaixadora da cultura helênica e foi uma cidade castigada por essa diversidade de culturas, de informações, de crenças, de credos, por essa diversidade cultural que passava por ela diariamente. Eu não sei se vocês estão lembrados, no início da pandemia, rapidamente o vírus começou a disseminar-se aqui no Distrito Federal. Isso por quê? Porque Brasília é a capital da República. E o movimento entre segunda e sexta-feira no aeroporto de Brasília é grande. Gente chegando, gente saindo. Empresários, políticos, sejam brasileiros ou de outras nações, constantemente estão chegando e saindo de Brasília. Por isso que nós temos um setor hoteleiro norte e um setor hoteleiro sul. Isso traz essa diversificação da cidade. Mas, junto com isso, imaginem vocês, por exemplo, Tiatira estando às margens da rota militar do Império Romano. Então, os acampamentos do exército e os soldados ali na cidade, em busca de diversão, é como cidade portuária. Vem a prostituição, vem o tráfico de drogas, vem tudo o que há de bom e tudo o que há de ruim. É como a internet, é o melhor e o pior dos mundos. E aquela igreja estava situada numa cidade assim, uma cidade diversa, que posteriormente recebe um novo nome, Neo-Cesareia, em tributo a Tibério César, que ajudou
na sua construção. E na leitura que Jesus Cristo faz da igreja de Filadélfia, ele considera tudo isso como considerou em todas as igrejas que nós vimos até agora. E interessante que a população de Filadélfia sabia o que era ter um novo nome. E Jesus não só conhece a igreja de Filadélfia, mas apresenta-se como solução para os problemas daquela igreja e abre uma porta diante dela. Vamos rapidamente ler esta carta à igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 7 até o verso 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebam que Jesus Cristo considera, inclusive, o fato de Filadélfia ter tido muitos nomes, e ele promete ao vencedor um novo nome que Jesus Cristo recebe. 7, verso 7. O que nos diz, então, o início da carta? É uma carta que começa, como as demais, ao anjo da igreja. Vimos no início dessa discussão que esses anjos a quem Jesus escreve são anjos que representam os pastores, os bispos dessa igreja, um tratamento carinhoso de Jesus Cristo, já que a participação angélica nessas cartas recebem de Jesus Cristo aquela sequência hierárquica. O Pai passa para o Filho para o anjo para João. Então, o anjo passou a carta para João e João está, então, remetendo as cartas aos anjos, aos bispos, pastores daquelas igrejas. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus diz: estas coisas diz o santo,
o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, primeira coisa, Jesus define-se como o santo e o verdadeiro. Isso para uma igreja constantemente atacada por falsos mestres, falsos profetas, pelos judaizantes, com uma teologia absolutamente distorcida, e do próprio César, do próprio imperador romano, que era um mentiroso, que dizia ser Deus e não era Deus. E Jesus escreve o santo e verdadeiro, para mostrar para aquela igreja que quem estava escrevendo aquela carta contrastava com aqueles todos que na vida daquela igreja mentiam em nome de Deus. Os judeus, por exemplo. Os judeus são tratados por Jesus Cristo como sinagoga de Satanás. Porque eram mentirosos. Eram falsos mestres. E qual era a mentira que os judaizantes, os judeus, um dos maiores perseguidores, se bobear, perseguiam mais a igreja do que o Império Romano? Qual é a mentira que eles pregavam? Que sem circuncisão não há salvação. E para essa igreja, além de definir-se como santo e verdadeiro, separado por Deus, fiel testemunha de Deus, Jesus define-se também como o que tem a chave de Davi. Expressão proveniente de Isaías 22. E tendo a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém abre. E é interessante a gente abrir um parêntese aqui para comentarmos rapidamente Isaías 22, 22. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 22, 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Esse versículo tem conotação messiânica. Ele aplica-se a Jesus Cristo. Tanto é que Jesus cita esse versículo. No texto, no verso 7, essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Bom, por que Jesus Cristo usa esse texto de Isaías 22, 22? Se pegarmos o contexto que Isaías estava trabalhando e ao qual pertence esse versículo 22, nós vamos encontrar lá no capítulo 22 o quê? Primeiro, o Senhor ordena a Eliaquim, um escolhido seu, que substitua Sebna como principal administrador da casa do rei Ezequias, e que seja tirado de Sebna
e entregue a Eliaquim a chave do palácio, a chave da casa de Davi. Isso porque o Senhor não estava satisfeito com Sébina. Primeiro, porque Sébina não era obediente ao Senhor. Era um egípcio poderoso. Devemos entender que no palácio do rei Ezequias, depois do rei Ezequias, a autoridade maior era Sébina, e Sébina vinha desagradando ao Senhor e estava construindo para si um túmulo. E qual é a ordem, então, do Senhor diante dessa situação? Não quero mais Sébina como o principal administrador da casa de Ezequias. Ele não faz por onde ter a chave da casa de Davi. Toma e entrega a Eliaquim. Então, quando o texto diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, Deus colocará sobre o ombro de quem a chave da casa de Davi? No contexto imediato de Isaías 22, nos ombros de Eliaquim. E Eliaquim passa, então, a representar um arquétipo do Messias, um arquétipo de Jesus Cristo exaltado, daquele que controla as chaves do reino e as concede a seus seguidores. A partir dali, entrava e saía do palácio quem Eliaquim permitisse, inclusive o rei. Se Eliaquim não permitisse, o rei não entrava. Se Eliaquim trancasse a porta, o rei não saía, o rei Ezequias. Então, Eliaquim, nesse texto que tem conotação messiânica, representa o Cristo, aquele que tem e que controla as chaves do reino de Deus e concede aos seus seguidores, conforme Mateus 16, Mateus 16, 18 e 19 diz assim, Jesus Cristo dirigindo-se a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Cristo, a rocha angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, tem alguns aspectos que são interessantes observarmos, então, nesse contexto da carta a Filadélfia. Os judeus haviam excomungado os cristãos de Filadélfia, da sinagoga. Por quê? Porque os cristãos não criam que a circuncisão era o caminho para a salvação, mas criam que Jesus Cristo era o caminho. O próprio Cristo define na carta que os crentes de Filadélfia eram fiéis ao seu nome. E os judeus estavam equivocados. Por quê? Inequivocamente, somente Cristo tem a autoridade da salvação. Só entra no reino de Deus quem Jesus Cristo autoriza. Só entra no reino de Deus
quem Jesus Cristo aceita como irmão. Não seguimos, e isso é muito importante que fique bem claro para nós não seguimos um projeto hipotético, que pode dar certo ou não, mas seguimos um projeto vitorioso. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venceu na cruz do Calvário. E tem a chave da morte, tem a chave do inferno, tem a chave dos céus e tem a chave da evangelização. Que chaves são essas que Jesus Cristo entregou a Pedro? A chave da pregação. Foi exatamente Pedro que abriu essa porta em Jerusalém e os primeiros judeus se converteram. É através dele que o evangelho chega à casa de Cornélio. E os primeiros gentios são convertidos. Inclusive, Pedro ficou perdidinho. Foi preciso ele levar um pito de Paulo. Com ele, João, os samaritanos ouvem a pregação, porque foi dada a ele por Cristo, no texto de Mateus que nós lemos, a chave da evangelização. Herodes perseguiu a igreja, matou Tiago, prendeu Pedro. Parecia naquele instante, vamos nos colocar na cena, vocês já imaginaram? As grandes lideranças da igreja, um morto e o outro preso. Parecia que a igreja estava encurralada por Roma. Jesus foi lá, quebrou as algemas, abriu as portas da prisão e libertou Pedro. E convocou Tiago. Na sua multiforme sabedoria, Tiago, eu te quero aqui comigo. Entra no descanso, meu irmão. É Jesus Cristo que tem a chave. Em viagem missionária, Paulo e Bernabé voltam testemunhando com alegria que o Senhor havia feito o quê? Aquele que tem a chave, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. A chave de Davi. Paulo e Barnabé voltam cheios de alegria, testemunhando que o Senhor havia aberto a porta da salvação para os gentios. É Ele que abre. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Eu aqui conversando com os irmãos, o André ali, acompanhando a gravação da aula. E vocês me assistindo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, que tem a chave de Davi nas mãos, abriu a porta da evangelização para nós. Senão, não estaríamos aqui. É isso que Paulo e Barnabé estavam comemorando. E Paulo dedicou a sua vida para quê? João dedicou a sua vida para quê? Pedro dedicou a sua vida para quê? Tiago dedicou a sua vida para quê? Para o chamado de Jesus Cristo. Para que o evangelho da salvação, a porta da salvação, fosse aberta para nós. E no verso 8, a igreja é parabenizada por Jesus por causa da sua fidelidade, apesar de ser fraca. E Paulo afirma o quê?
Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando nós somos fracos, no mínimo, estaremos fazendo menos besteira do que estaríamos se fôssemos fortes. Porque quando somos fracos, aí Deus entra na história. Fraca, talvez, pelo seu tamanho. Uma igreja como a nossa, pequena. Quanta gente desdenha da nossa igreja? Porque é uma igreja que se reúne aqui embaixo, não lá em cima, de tão pouca gente que tem. Talvez porque aquela igreja fosse pequena, por isso, aparentemente fraca, porque para Cristo ela era forte. Também, provavelmente, ela era fraca, porque a maior parte dos seus membros, a sua membresia, em sua maioria, era composta por escravos, por aqueles que não tinham direito nenhum, por aqueles que deviam fidelidade aos seus senhores, e a palavra de Deus ensina isso, inclusive. Paulo trabalhou essa questão. Uma igreja fraca, diz assim a palavra do Senhor no verso 8 de Apocalipse 3. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que a igreja era forte? Quem olhava de fora, ou mesmo nós, se estivéssemos escolhendo uma igreja na Ásia Menor, como é muito comum hoje em dia, né? O que um amigo meu chama de crente borboleta. Aquele que sai de igreja em igreja para ver aquela que é mais confortável, que o ar-condicionado não agride tanto, que a palavra do pastor é uma palavra suave, não só no tom, mas no conteúdo. Uma igreja em que ele vindo, ele se sente bem e sai bem para enfrentar a semana. Um crente como esse, se passasse pela igreja da Filadélfia, não ficaria uma igreja cheia de escravo esfarrapado, pequena, aparentemente fraca. Quem é que quer ficar numa igreja fraca? Eu vou passar disso. Uma igreja animada, que tem eventos, que tem festivais de música gospel. O culto é animado. A liturgia é o seguinte, top. E Jesus vai e abre uma porta para aquela igreja fraca. Jesus abriu para ela uma porta que ninguém pode fechar. Por quê? Porque a força não é da igreja. A força não é nossa. A força é de Jesus, que tem a chave. Mas vale a pena pensarmos que porta foi essa que Jesus Cristo abriu para a igreja de Filadélfia. Uma igreja que aparentemente era fraca, mas uma igreja que era fiel à palavra e fiel ao seu cabeça, Jesus Cristo. Primeiro, a porta que Jesus Cristo abriu para aquela igreja é o próprio Jesus Cristo. Batei, abrir-se-vos-á. Olha, Jesus Cristo fala para aquela igreja na carta. Vocês estão fiéis à palavra, fiéis ao evangelho,
fiéis a mim, eu topo. Vou cumprir a minha promessa sem medo de ser feliz. Eu quero. Por isso morri na cruz do Calvário. Em João 10, 9, nós encontramos, eu ia pegando a Bíblia, mas eu tenho aqui, para ganhar tempo, João 10, 9, eu sou a porta. Jesus abre os braços para aquela igreja. Quem entra por mim será salvo. Quem entra por mim será salvador. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Beberá da água que eu oferecer e jamais terá sede. Jamais será fraca, embora aparentemente fraca. Ele está chamando, mas um dia a porta se fechará. Como ele mesmo alertou aos seus seguidores. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Só que das 10, 5 eram insensatas. 5 eram imprudentes. Desculpem, 5 eram prudentes. E as insensatas ficaram de fora, porque o noivo chegou e elas estavam correndo atrás de óleo para as lamparinas. Não estavam vigilantes, como nós vimos na aula passada. E o que nós vimos nas cartas que Jesus tem motivo para puxar a orelha das igrejas? Crentes insensatos, imprudentes, que não vigiam, infiéis, à mercê de todo vento de doutrina. Um dia a porta se fechará. E quem é que vai fechar a porta? O noivo. É ele que tem a chave. Então, a porta que está aberta para aquela igreja é a porta da salvação. E salvação só em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e venceu na cruz do Calvário. Foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e está assentado em glória diante de Deus Pai. Segundo, a porta que Jesus Cristo abriu para aquela igreja de Filadélfia, em Filadélfia, é a porta da evangelização. E Jesus Cristo abriu essa porta da evangelização porque para a evangelização, as angústias, os problemas, as aflições do mundo assolado por violência, por guerras, por drogas, por prostituição, não, essas angústias não são obstáculos para a evangelização, mas oportunidades. Então, a porta que Jesus abre para Filadélfia e abre para nós é a porta da evangelização. Primeiro, a da salvação. Entramos por ela, somos IPJB, Corpo de Cristo, aqui no Jardim Botânico de Brasília. Às vezes ficamos aquartelados aqui dentro, ainda mais com o tanto de muro que tem nesses condomínios.
e olhando para a cidade, e olhando para Brasília, e olhando para o Distrito Federal, e olhando para as periferias de Brasília, se corrompendo pela violência, pelas drogas, pela deterioração dos valores morais que invadem os nossos palácios e gabinetes. Ao contrário do que muitas vezes aparentamos, uma perplexidade, uma imobilidade. Paulo, em Atenas, se revoltou com os mais de 30.000 estátuas de deuses pagãos espalhados pela cidade. E qual foi a reação dele? Pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando preso em Roma, Paulo escreve aos Colossenses e pede: orem por mim, para que Deus abra a porta da pregação do Evangelho. Texto que se encontra em Colossenses 4:3. De Éfeso, Paulo escreveu para os coríntios dizendo que ficou em Éfeso por 3 anos, pois Deus havia aberto uma porta para a pregação. Estudamos isso ano passado na nossa classe aos Efésios. E são outros textos em que nós encontramos Paulo, porque em Éfeso uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. 1 Coríntios 16:9. Em 2 Coríntios 2:12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Atos 14:27. Ali, em Antioquia, chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles, por eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. Texto que começamos essa fala. A nossa escola classe, eu sou professor da rede pública até hoje. A nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD, essa classe aqui, que está sendo agora à distância. Grupos nos lares, Ministério de Casais, SAF, distribuição de cestas básicas pelos diáconos e todos os demais ministérios da nossa igreja, mocidade, com adolescentes, são portas abertas para a pregação do Evangelho, portas abertas para a evangelização. Vocês já imaginaram, se for planejado, quando for permitido, um jantar pelo grupo que coordena o Ministério de Casais. E nesse jantar, cada casal da igreja que for participar, se comprometer a convidar um casal de amigo, de vizinho, de conhecido, que não conhece ainda o Evangelho da salvação de Jesus Cristo e trazer para esse jantar. Que oportunidade para a evangelização. O mesmo vale para a mocidade, para os adolescentes, para os diáconos. Interessante que em Mateus 16:19, há outorga de autoridade à igreja para ligar e desligar
em nome de Jesus Cristo. Mateus 16, 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. A chave, como vimos, da evangelização. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A maioria das pessoas que chegam na nossa igreja é por convite. E, de repente, elas começam a fazer parte da nossa igreja, são aceitas como membros, muitas são batizadas porque não haviam sido batizadas ainda, e quando tudo isso acontece, está sendo ligado aqui na terra. E o nome dessas pessoas está sendo escrito no livro da vida lá nos céus. Já pode ter acontecido anteriormente, como foi o meu caso, como foi o caso de André e de muitas outras pessoas. Eu já cheguei aqui convertido, eu já cheguei aqui presbítero, André chegou aqui pastor. Mas quando nós nos ligamos aqui, estamos confirmando uma ligação nos céus. E se houver desligamento aqui, diz a palavra do Senhor, haverá desligamento nos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E em João 20, 23, nos é outorgado como igreja, como membros do corpo de Cristo, poder para perdoar ou não pecados. Autoridade que vem com o Espírito Santo, porque quando somos salvos, quando confessamos que sem Jesus Cristo não temos mais condições nenhuma de viver e nos entregamos a Ele e somos batizados, recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito em nós nos dá essa autoridade. É uma autoridade que não é restrita a papa, não é restrita a pastor, mas diz a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E nós recebemos. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Pela autoridade do Espírito Santo de Deus, que escolheu habitar em nós. Meus irmãos, como igreja, temos reconhecido Jesus Cristo como aquele que tem a chave de Davi. Quando Jesus Cristo fecha ou abre portas diante de nós, como tem sido a nossa reação? Quando Jesus Cristo fecha a porta de um emprego ou abre a porta de um concurso, qual tem sido a nossa reação? Reconhecermos que Ele tem a chave? Ou que somos nós que fomos incapazes? Ou que somos os todo-poderosos?
poderosos. E quando Ele abre diante de nós, como igreja, por exemplo, as portas para a evangelização, qual tem sido a nossa reação? Recuamos, abraçamos alegremente, como Paulo, e Barnabé voltando de Antioquia, alegres, porque uma porta de evangelização aos gentios havia sido aberta. Ou fazemos conta de que nem estamos vendo porta aberta? O que temos feito com as portas que Ele abre para a nossa igreja e com a autoridade que nos foi outorgada por Ele? Temos usado da autoridade que nos foi outorgada por Jesus Cristo para humilharmos o pecador ou para amarmos o pecado e detestar, desculpem, me perdoem, ou amarmos o pecador e detestarmos o pecado e mais, trazermos para Ele, que foi criado imagem e semelhança de Deus como nós, a esperança da salvação em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a respondermos como Filadélfia respondeu, a respondermos como Paulo, como Pedro, como Tiago, como João, como Barnabé responderam, com alegria, pela porta que foi aberta a eles para a pregação, não só aos gentios, mas em primeiro lugar aos judeus. Que Deus se compadeça de nós e na aula que vem, pela graça e misericórdia dele, estaremos concluindo o estudo dessa carta a Filadélfia. Uma igreja aparentemente fraca. Como que você vê a nossa igreja? É como Jesus Cristo vê? Filadélfia, uma igreja aparentemente fraca, mas que para Jesus Cristo era uma igreja forte, porque era uma igreja fiel. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque pelo Teu poder, pelo Teu amor manifesto a nós em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós podemos concluir a gravação de mais essa aula. Obrigado pelo que o Senhor nos ensinou. Nós cremos, Pai, e confiamos, e temos esperança, e temos segurança, porque Jesus Cristo tem a chave de Davi. E o que Ele abre, ninguém pode fechar. O que Ele fecha, ninguém pode abrir. É assim que buscamos viver diante de Ti, confiados de que Jesus Cristo é o cabeça, Jesus Cristo é a autoridade, Jesus Cristo é o caminho, a vida, a salvação, a água viva. E nós te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude a que tenhamos sempre esse discernimento, essa certeza, e tenhamos uma visão clara para percebermos e compreendermos as portas abertas e as portas fechadas que Jesus Cristo coloca diante de nós em amor, diante de nossas vidas como filhos teus,
como igreja tua, como povo teu que foi comprado por alto preço. E que obedeçamos, que não desprezemos as portas abertas e nem tentemos arrombar as que nos foram fechadas, por amor do teu nome, porque é Jesus quem tem a chave de Davi, é Jesus quem tem as chaves do teu reino, e nele só entram aqueles a quem a porta for aberta. E a porta está aberta, e Jesus está chamando. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos para a salvação de tanta gente que tem sofrido tanto, que está tão perdida em seus delitos e pecados. Nós te suplicamos e desde já te agradecemos no nome doce e amado de Jesus Cristo, quem tem a chave de Davi nas mãos. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abração para todos. Até lá.